Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, verso 1.6. Cabe-nos o arrependimento e o projeto de nos mantermos fiéis ao Senhor, assim como clamou Davi: não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Nós veremos isso na liturgia de hoje, na primeira, na segunda leitura, vendo quão necessário é nós nos comportarmos como filhos necessitados do perdão de Deus. E vamos diante de Deus fazer agora o nosso ato de contrição, pedir perdão a Deus pela ingratidão, de não reconhecer esse amor que Ele tem por nós, pela recusa formal de não reconhecer o quanto Ele nos ama. Caridade divina quer ser correspondida. Amor com amor. Tenho correspondido ao amor de Deus? Ou sou mais um desses que me digo cristão, mas me envolvo na tibieza, hesitação, negligência de não corresponder ao amor divino, recusando a pertencer a esse movimento da caridade? O orgulho é o ato de opor-se ao amor de Deus, de não corresponder ao amor de Deus? Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos nesse momento fazer o nosso ato de caridade a Deus, porque devemos fazer o nosso ato de amor a Deus todos os dias. Parágrafo 2093 da nossa fé católica diz: a fé no amor de Deus implica o apelo, a obrigação de correspondermos a essa caridade divina que nos dá um amor tão especial a cada um de nós. Parágrafo 2094 da nossa fé católica diz: pode-se pecar contra o amor pela indiferença, pela recusa de corresponder à caridade divina. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do segundo livro
de Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 7, ponto 10 a 17. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar o banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha, por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. Evangelho
segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje é a primeira leitura do segundo livro de Samuel 12, 1 a 7, ponto 10 a 17. A gente vai ver que diante do vendaval do pecado cabe-nos o quê? O arrependimento. Cabe-nos o propósito de nos mantermos fiéis a Deus, não pecar mais, como clamou Davi, hoje no Salmo responsorial que nós rezamos: Não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. A gente vai ver duas situações de dois reis. A gente vai ver anteriormente o rei Saul, que foi advertido por Samuel. E hoje nós vamos ver que o sacerdote Natã vai até Davi e vai falar do pecado dele de ter cometido adultério com a esposa de Urias. E diante da situação ele vai se arrepender. Ele vai reconhecer o seu erro. Aí, duas espécies de penitente. Um é que tenta se justificar. Esse não tem o perdão. Vamos entender aí a questão do que aconteceu. O profeta Natã, então, foi enviado pelo Senhor até o rei Davi e vai dizer-lhe uma parábola que numa cidade havia dois homens. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía ovelhas, bois, em grande número, e o pobre só possuía uma ovelhinha pequenina, que tinha comprado, criado com dificuldade. Crescer essa ovelha dentro de sua casa como se fosse um de seus filhos, comendo de seu pão. E veio um hóspede à casa do rico, que morava bem próximo desse pobrezinho, e não quis tomar uma de suas ovelhas. E ele tinha muitas. E o que ele vai fazer para fazer a festa com o hóspede? Ele vai matar uma de suas ovelhas? Dos seus bois? Ele vai pegar a ovelhinha do pobre, roubar, e vai matar e preparar para o visitante. E aí, diante disso, o rei Davi vai ficar indignado contra esse homem e vai dizer a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. E Natã vai dizer para Davi: Esse homem és tu. És tu, Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para fazer dela a tua esposa. E Urias é esse homem pobre.
que tinha única riqueza, a sua esposa, e ele vai tomar a esposa de Urias, como quem toma algo de uma pessoa pobre, indefesa, e Deus tomou as dores de Urias. E assim o profeta Natã vai completar: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. E aí, Natã cumpriu bem a parte de dizer a verdade. O sacerdote tem que falar a verdade, e ele foi justamente falar a verdade como Deus lhe dissera. E ele vai completar: tu fizeste tudo isso às escondidas, eu porém farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. E Davi vai então reconhecer o seu erro: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: de sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Veja quanto é importante nós confessarmos o pecado e não fazer como Saul, justificar. Saul justificou e o mal veio sobre a vida dele. Perdeu até a sua vida no final, não foi verdade? Morreu numa batalha. E Davi vai reconhecer o seu erro. E o sacerdote vai dar remissão para ele. Entretanto, ele vai dizer: por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que nasceu de ti morrerá. E Natã voltou para sua casa. E o Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi. Quem é o filho da mulher de Urias? Era Salomão. E ele adoeceu gravemente. E Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Veja que Deus, ele não mede a multidão dos nossos pecados, mas ele vê a multidão do amor do nosso coração. Davi, ele tinha um amor pelo filho dele. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que ele se levantasse do chão, mas ele não quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Davi estava inconsolável diante do erro que cometera e diante da situação do filho que estava padecendo pelo seu erro. E o salmo responsorial é o salmo de Davi. Ele vai dizer: criai em mim um coração que seja puro. É necessário nós dizermos isso para Deus. Vamos dizer: criai em mim um coração que seja puro. Esse salmo 50 é um salmo de penitência. E quão importante é nós rezarmos esse salmo sempre. E nas sextas-feiras, que é o dia da penitência, o dia da morte do Senhor, é o dia que nós nos penitenciamos. E no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Vamos para a outra margem. E aí nós temos a palavra cair da tarde, quer dizer o quê? A noite se aproxima. A noite se aproxima quer dizer o quê? A noite traz todas as dificuldades da vida. Vamos dizer assim, que passar para outra margem aí, uma proposta aos discípulos, a um desafio. Fazer uma travessia no cair da tarde era perigoso. Era próximo do anoitecer. Às vezes é necessário mudar de rumos. E Jesus estava propondo isso. Mudar de posição, mudar de pensamento. Mudar de nossas ideias, ideais. E assumir um novo ideal. Que pode significar o quê? Enfrentar os novos desafios, os perigos que muitas vezes nos aparecem, as condições de navegação, muitas vezes, que quer dizer justamente as condições desfavoráveis, as dificuldades pelas quais passaremos. E muito importante saber que Jesus cuida de nós. Jesus, ele olha por você, ele sabe dos seus problemas. Não tenha medo, é isso que Jesus quer dizer. Jesus e seus discípulos haviam passado o dia todo ministrando e ensinando, como mostra o capítulo 4. Há momentos em que o Senhor nos diz: vamos atravessar para o outro lado, ou seja,
deixar o que está fazendo, deixar o nosso comodismo. Faça o que eu digo para fazer. Jesus quer dizer isso. E vamos obedecer a voz da mãe de Jesus que diz: façam tudo o que ele vos disser. Deixar sua zona de conforto e atravessar para o outro lado do lago pode significar coisas diferentes para cada um de nós. O melhor está por vir também. Jesus quer dizer isso, mas para o melhor esteja por vir, é necessário atravessar o mar. Nós não queremos atravessar o mar muitas vezes, e nem queremos atravessar o deserto. Esses novos rumos, outro lado, significa uma ruptura com o nosso ego, é uma ruptura com os nossos costumes, é uma ruptura que devemos fazer também com aquilo que nós nos apegamos. Pode significar abandonar algo que esteja também prejudicando e afetando a nossa vida espiritual, algum pecado que eu costumo fazer, como o profeta Natan vai dizer: aquilo que tu fizeste escondido, temos que ver aquilo que está no oculto dessa nossa noite, como diz hoje no Evangelho. Atravessar a noite, muitas vezes é a noite do pecado. Passar para o outro lado indica nova etapa na nossa vida, começar e recomeçar, superar as ondas, superar o mar, superar as noites, superar a escuridão. E começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. São desafios na minha, na sua vida, que vão surgindo na história da nossa vida espiritual e na própria história da igreja. A igreja mesma enfrenta esses desafios hoje. Devemos rezar muito pela igreja, pelo Papa, pelos sacerdotes. A igreja está nessa ventania a cada momento, mas nada deve nos apavorar na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal também. Seja qual for o seu problema, pode estar soprando o vento forte, os ventos podem ser contrários, a noite está se aproximando, está escura, está chegando a noite escura, mas você é capaz de atravessar porque Jesus está no barco, para atravessar para o outro lado da margem. Também significa a superação das nossas fragilidades, a superação das nossas debilidades, a superação da nossa limitação, muitas vezes, que nós nos limitamos ao nosso mundo pequeno, e Deus quer mostrar um mundo maior, um mundo onde Ele é a presença e deve ser a presença no meio de nós. Jesus estava na parte de trás. O que significa isso? Que Ele vai confiar a liderança ao comando dos próprios apóstolos e missionários. Vocês vão dirigir a barca de agora em diante. Jesus está na parte de trás, mas está na barca. Jesus parece dormindo quando? Quando a nossa fé esmorece. Quando é que Jesus parece dormindo? Quando estamos diante das dificuldades e não invocamos o nome dele, ele parece estar dormindo. Só percebemos a presença do Mestre quando? Quando as nossas lutas estão nos sufocando. Aí nós dizemos: ah, meu Deus, oh Jesus. Devemos manter Jesus acordados na nossa fé, na nossa espiritualidade, na nossa oração. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Quantas vezes nós dizemos isso nas nossas orações, quando nos sufoca a dificuldade? Senhor, tu não te importa que eu padeça? Porque deixamos o Mestre dormir na nossa fé. Quando Jesus se levanta, o vento e o mar obedecem sua voz. Silêncio, cala-te. Basta uma palavra de Jesus para cessar o mal que há na nossa vida. Quando Jesus está à frente de nossas travessias, o vento cessa, a tempestade transforma-se em calmaria. É isso que Deus quer fazer na sua vida? É isso que Deus quer realizar na nossa vida? E Jesus vai perguntar aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E Jesus quer perguntar para você, quer perguntar para mim também. E devemos nos colocar aí, diante dessa pergunta de Jesus: como está a minha fé? Fé é colocar Jesus na frente e não temer nenhum mal.
Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Não vamos temer o mal. Só uma palavra de Jesus basta, se nós tivermos Jesus no centro da nossa espiritualidade, no centro de nossas vidas. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva, se salva. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso. Eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus!